I'm here. Good morning, people. Aí eu aqui. Bom dia, povo. Eu sou o teu irmão e também o teu amigo. Eu não tenho inimigo, porque nunca procurei fazer mal a ninguém. Porque, na verdade, nós temos que amar um aos outros. Assim é o mandamento que Cristo, isso é, Jesus de Nazaré, ele disse no capítulo 15, versículo 12, um novo mandamento eu vos dou, que vós ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Talvez você não me conhece, eu sou teu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma palavra, e esta palavra é esta: a viúva pobre. É a mensagem pela qual muitos pregadores do sistema gostam muito de usar esse título, a viúva pobre. E também Malaquias 3:10 e Gênesis capítulo 14, onde fala de Abraão. E o texto da mensagem está em Marcos capítulo 12, e o versículo de número 42 a 44. Estando Jesus no templo, próximo do gasofilaço, e ele estava ali olhando aquelas pessoas que vinham depositar as suas ofertas. Oferta, como eu disse, vem de oferenda, não é dízimo. E vinha vários homens talvez de posição elevada. E veio também uma pobre, uma viúva, e depositou 2 moedas dentro daquela urna que é chamada de gasofilaço. E Jesus dizendo para aqueles que estavam ali, entre todos, o que mais depositou foi essa pobre viúva. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que a viúva não tinha por costumes de dar oferta. Porque oferta não é dinheiro. Oferta é o que você quiser. Porque oferta é algo que você está oferecendo. Quando você ia a um profeta, quando você ia a um sacerdote, ou quando você ia ao templo, você levava fora da colheita, porque o dízimo era somente na época da colheita. Mas em determinado tempo você sentia vontade de ir até a um profeta. Você levava algo que você queria. Podia ser ouro, prata, dinheiro, veste, vinho, óleo, queijo, pão, bolo, uma ovelha, um cabrito, aquilo que você sentia. Mas ali ele estava depositando a sua oferta dentro do gasofilaço, pela qual aquela pobre viúva o depositou. E Jesus disse: a que mais depositou, a que mais deu, foi esta pobre viúva, porque ela deu tudo que ela tinha. Esta expressão que ela, como alguns pregadores do sistema costuma dizer, que a viúva foi a que deu mais, é uma expressão de palavra. Ela não deu mais do que os demais. Ela apenas deu 2 pequenas moedas, mas a expressão que Jesus quis dizer que ela deu de coração. E tudo que você faz de coração, Deus assim o agrada. Porque é como usar aquela expressão: eu fui na festa, eu estava naquela festa, alguém disse, tinha muita gente, todo mundo estava na festa. Não tem como todo mundo estar naquela festa. Todo mundo estava na igreja, não tem como todo mundo estar lá. O mundo tem 8 bilhões de habitantes, como todo mundo pode estar lá? Como outra expressão, põe a comida aqui, eu quero comer.
traga aqui o meu prato, estou morto de fome. Quem está morto não come. Eu vou tomar um banho, eu estou morto de cansado. Morto não pode tomar banho. Então são expressão. Foi o que Jesus expressou. E os pregadores pegam essa passagem e diz: essa pobre viúva deu tudo o que ela tinha. E você, tendo dinheiro, você sendo um empresário, um comerciante, um negociante, você tem suficiente para trazer na casa de Deus, você deve trazer, porque aquela pobre viúva, enquanto olhamos para Israel, era comum as viúvas e os órfãos, e até mesmo os estrangeiros, aqueles que não tinham moradia, que seria hoje como os moradores de rua, ia buscar. Por isso que Deus, usando o profeta Malaquias, ele diz: trazei comida para a minha casa. Trazei no templo, isso é, na casa do tesouro, que era um celeiro que havia do lado do templo, aonde os sacerdotes guardavam aquele mantimento. E as viúvas iam buscar, os órfãos iam buscar. E aqueles estrangeiros que não eram também da linhagem de Israel, também ia buscar. Quando acabava, eles voltavam a buscar, porque esta era a vontade de Deus, que dízimos eram para sustentar os órfãos e as viúvas e aqueles que necessitavam. Então, por isso que Deus usou o profeta Malaquias para profetizar contra quem? O povo não, contra os pastores daquela época. Porque sacerdote e pastor são farinha do mesmo saco. O que eles fazem? Quando eles são homens de caráter, havia a sacerdote que era mau caráter. Como hoje nós vemos muitos líderes religiosos que não têm caráter nenhum. Então, se você olhar para Malaquias, capítulo 1, Deus está repreendendo duramente os sacerdotes. Você vai para o capítulo 2 de Malaquias, Deus continua repreendendo duramente o sacerdote, porque o sacerdote tomava o dízimo do povo, e ali eles desviavam aqueles dízimos, certamente vendia, consumia com o dízimo, e não estava fazendo o que Deus queria, que era feito conforme a sua palavra. Então Deus disse: em que me roubaste? Perguntaram eles. Na ofertas e nos dízimos, ofertas ossadas, eram ofertas grandes, não era simplesmente uma pequena oferta, era oferta grande. Quando a pessoa ficava contente, feliz, a pessoa dava, além do dízimo, a pessoa dava uma grande oferta. Era isso que Deus estava dizendo. Então Deus diz: eu abrirei as janelas com porta. Entenda bem, você que fica aí querendo trocar a verdade pela mentira, que é a maioria dos pregadores do sistema, troca a verdade pela mentira. Abre a janela do céu, derrama bênção, não. Abre as comportas e derrama chuva sobre as lavouras. E repreende os gafanhotos, aqueles que cortava, saía cortando o trigo, cortando os pés de oliveira, macieiros, pés de maçã, as oliveiras, tudo era comido por aqueles gafanhotos. Repreenderei esses devoradores, para que não venha consumir o fruto da terra. Está bem claro. Porque, seus gomogó, vocês ficam aí ensinando aquilo que não existe na palavra de Deus. E vocês pegam esse capítulo 3 e versículo 8, 9 e 10 e jogam em cima do povo, trazendo para o povo, chamando o povo de ladrão, enquanto o ladrão são vocês, que estão tomando do povo, estão tirando do povo. Todo aquele que
maqueia o povo é um ladrão. Ladrão são aqueles que, por meio de mentira, como hoje nós estamos vendo aí, que é uma facilidade hoje, as pessoas ligam dizendo: é do banco, seu cartão foi clonado, eu vou mandar aí um funcionário aqui do banco ir na sua casa, você entrega o cartão, número, senha, entrega tudo aí, que nós vamos fazer um novo cartão. São os golpes que eles estão aplicando hoje. Então eles estão tomando do povo, enganando o povo. Como naquela época já havia isso, e nos dias de hoje, dentro desses lugares chamados igreja, que igrejas são vidas, eles fazem da mesma forma. Dizendo que está roubando a Deus. Se você não dá, vai entrar o migrador, destruidor, devorador e consumidor na sua casa, vai destruir sua geladeira, os seus bens, doenças e coisa mais. E o povo vive debaixo de maldição, porque são maldição que vocês estão trazendo. O povo vai a este lugar para receber bênção, enquanto o povo recebe uma descarga de maldição que sai da sua própria boca. Mas o apóstolo São Paulo disse: abençoai e não amaldiçoai, porque a maldição não provém e não agrada a Deus. Deus quer que nós sejamos abençoados e fortalecidos, bem-sucedidos na sua presença, porque Deus é amor. Aleluia. Então nós olhamos para esses pregadores que usa a viúva pobre que deu. Ela era uma mulher pobre e deu, enquanto as mulheres viúvas eram ali em Israel, o costume delas ir buscar, não ir levar. E eles usam a pobre viúva. Usa Malaquias 3:10, enquanto isso, Malaquias estava falando para os sacerdotes, para os pastores daquela época. Não estava falando para os demais. E outra coisa, os judeus tinham lei. Se você olhar para o capítulo 4 de Malaquias, ali Deus está dizendo que isto é somente para os judeus. Todo, não é todas, é todo, não é no plural, é no singular. Toda a nação de Israel. Não é todas as nações, toda a nação. E olhando para Romanos capítulo 2, se você não conhece, 2:14, os gentios que somos nós não temos lei. Nem uma lei de Atos, isso é, do Novo Testamento para trás, não serve para nós. Tudo que Moisés trouxe para os judeus e tudo que Jesus trouxe para os judeus não serve para nós. Para nós está as cartas, a carta do apóstolo Paulo. Nem as cartas de Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos não servem para nós, porque eles estavam dentro do judaísmo, estavam pregando o judaísmo. Mas o apóstolo Paulo pregou para o mundo gentil. Então, se você quer andar corretamente na presença de Deus, olhem para a carta de Paulo. Porque Paulo disse no capítulo 11, versículo 1 de Coríntios, diz: sedes meus imitadores. Porque eu sou imitador de Cristo. O próprio Cristo, lá em Gálatas, nós olhamos lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Não sou eu que vivo em mim. Então nós olhamos que Paulo diz: não sou eu que vivo em mim, mas Cristo que vive em mim. Então Cristo tomou a pessoa de Paulo e fazia essas grandes obras maravilhosas na vida de Paulo. Eu não sei se está em Gálatas 1:20 ou se está 2:20, uma coisa assim. Se você não achar em Gálatas 2:20, está em Gálatas 1:20. Então, Jesus vivia na pessoa de Paulo. Então nós temos que seguir as pisadas do apóstolo Paulo. E eu pergunto, aonde estão esses pregadores? Paulo não tinha salário. Paulo trabalhava construindo tenda para sobreviver. Paulo andava de a pé. Paulo era espancado. Paulo era apedrejado. Paulo era preso. Paulo era xingado. Então Paulo era perseguido.
E eu pergunto, existe alguém que é perseguido hoje? Existem alguns pregadores aí que sofrem perseguição, sofrem ameaça, sofrem aí talvez aí, hoje a briga que nós vemos hoje é crente contra crente. Um crente que tem um movimento maior, querendo acabar com o que tem um movimento menor. É como um mercado, uma rede de mercado. Uma rede grande de mercado, uma empresa grande, quer fechar aquela empresa mais pequena, porque acha que está atrapalhando. Então, assim, esses grandes movimentos quer também fechar as pequenas. Então esse povo não tem as leis. Naquele tempo, os próprios imperadores, os reis, os governos daquela época perseguia e mandava matar, espancar, prender os homens de Deus. Hoje não tem perseguição. Hoje recebe muitas vezes convite para estar lá no Senado, para estar no Congresso, para estar nas reuniões nas prefeituras. Nós queremos ouvir uma palavra aqui do reverendo, do pastor, do bispo e assim por diante. É o que nós vemos hoje. Esses homens são honrados, esses homens têm um título elevado. E hoje eu pergunto a você a diferença hoje com os tempos atrás. Mas para nós não ficar só entre Malaquias 3:10 e 12, de 42 a 44 de Marcos, vamos olhar para Abraão. Eles costumam, quando alguém fala, mas o dízimo é da velha aliança, é lá da lei, eles levam para Abraão. Mas Abraão viveu antes da lei. Vamos olhar aqui, ó, no capítulo 14. Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Ele, depois que venceu a guerra, ele veio ao encontro de Melquisedeque e deu ali o dízimo para ele. Isso é uma grande mentira, porque Abraão, na verdade, nunca deu dízimo. Abraão deu o que ele saqueou dos reis pela qual ele foi vitorioso. Porque era um costume na época, você saquear o que era de bom, de melhor, ovelha, boi, os animais, e ouro, prata, os bens, vestes, você tirava e levava consigo. Todas aquelas nações mais poderosas, quando vencia a outra, era um costume que eles tinham. E Abraão venceu esses reis, essa batalha. E ele levou consigo os seus bens. E chegou e entregou o que não era dele. Entregou para Melquisedeque. Isso é dízimo. Dízimo é comida. Olha para Malaquias. Trazei todo o dízimo na minha casa para que haja mantimento. Abraão deu algum mantimento para Melquisedeque? Ele deu os seus espojos, que ele tomou dos reis, tirou dos reis, ele entregou. Então isso é uma grande mentira. Olhando para Jacó, Jacó também fez um voto. E esse voto, se o Senhor for comigo nessa jornada, me dá pão para mim comer, me dá roupa para eu vestir, certamente darei o dízimo. Dízimo do quê? Se não havia sacerdote, nem havia templo naquela época. Ele foi para a casa de Labão. Lá no Labão ele teve duas esposas, ficou ali 21 anos, retornou para a sua terra, e de lá ele veio para o Egito, aos 130 anos, aos 17 anos, depois que estava no Egito, ele veio a falecer, e não existe registro de Isaac dando dízimo, nem de Abraão dando dízimo, e nem tão pouco Jacó deu dízimo. O dízimo veio acontecer 720 anos depois de Abraão, que veio acontecer a história, a passagem do dízimo, que Deus permitiu que aqueles que plantavam davam 10% da colheita para sustentar a tribo de Levi e também as viúvas e os órfãos daquela época. Então você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo neste momento, crê que dízimo são coisas que ficou para trás. Você não tem obrigação nenhuma de dar dízimo, de levar oferta na casa de ninguém. Se você faz isso pela sua livre e espontânea vontade. Mas Deus não tem conhecimento de dízimos e oferta, porque isto é uma sombra que passou.
Isso não existe mais. Fica com essa palavra. Que Deus assim te abençoe. Curte essa mensagem. Graça e paz para todos. Tchau para vocês todos.